Muito bem, gente, essa é a dica de estudo do texto, porque uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Muito bem, lembre-se do OMA, observação, mensagem e aplicação. Hoje eu gostaria de me deter juntamente com vocês nessa terceira parte aqui, a aplicação. Você já pensou no que é a aplicação e a importância dela para nós? É isso que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, vamos juntos, vamos para a dica de estudo do texto. Bem, para a gente pensar na aplicação, a gente precisa pensar então primeiramente o que não é aplicação, ok? Então olha só, a aplicação não é mera compreensão, não é só entender o texto, ok? Também não diz respeito a apenas ser relevante, como isso é importante para mim, para a nossa sociedade, não é isso. E também não é uma ilustração, não é disso que a gente está tratando. Ok, Nelson, então o que é então a aplicação? Vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Eu estou trazendo para vocês uma definição do Patterson e Kostenberg no livro Convite à Interpretação Bíblica. Eles então definem a aplicação da seguinte forma, olha só, a aplicação é a obediência do crente à correta interpretação da palavra de Deus. As duas juntas, interpretação e aplicação, capacitam o crente a glorificar a Cristo. Conhecimento sem aplicação gera arrogância, mas é impossível obedecer sem conhecimento. É muito legal essa definição. Ele traz aqui dois elementos para a gente pensar. Primeiro, conhecimento e depois obediência. Primeiro, primeiro conhecimento em relação ao texto. Nós precisamos interpretá-lo corretamente. Depois de interpretá-lo corretamente, nós obedecemos a mensagem que ele nos traz. São esses dois elementos, então, que Patterson e Kostenberg, eles vão trazer, eles vão enfatizar aqui nessa conceituação aí de aplicação. Essa ilustração mostra essa definição aí do Patterson e Kostenberg. Nós temos de um lado o texto, do outro lado a aplicação, né? Estão aí na balança. O problema é quando nós consideramos, é por isso aqui do lado esquerdo aí da tela está o texto. Nós consideramos o texto mais do que a aplicação e esquecemos da aplicação. Um outro problema é quando nós nos concentramos na aplicação e esquecemos do texto, e esquecemos de estudar o texto e interpretá-lo corretamente. Ok? São esses dois problemas que estão envolvidos aí em relação à aplicação. Ok? Então, o primeiro problema, vamos considerar aqui, né, que é a questão de estudar o texto apenas e esquecer da aplicação. O que acontece se a gente apenas estuda o texto e não aplica? A gente fica assim, ó, eu gosto desses desenhos. A gente fica entediado em relação às escrituras. Nós podemos ficar aí muito inteligentes, cabeção, não é? Mas sem a piedade. Olha só esse desenho aqui de baixo, né? Nós podemos nos parecer mais com os fariseus. Isso é um perigo enorme, em que estamos preocupados meramente com dados históricos, dados geográficos das escrituras e entendemos até mesmo a mensagem central das escrituras, mas nós não vivemos de acordo com as escrituras. Nós podemos ficar então indiferentes em relação à palavra de Deus. Esse é então o primeiro problema aí de estudar o texto, interpretar corretamente o texto, mas não aplicá-lo aí às nossas vidas. É por isso que eu gosto muito das palavras do Karl Larkin no seu livro Pregue a Palavra. Eu trouxe aqui para vocês, olha só. A observação e interpretação sem aplicação terminam como um exercício acadêmico destinadas à superficialidade, podendo até conduzir ao erro. Isso é o perigo de inúmeros seminários que estudam academicamente as escrituras,
mas os professores, eles se esquecem de que estão lidando com vidas, se esquecem que estão lidando com a palavra de Deus que vem para transformar estas vidas, né? Isso é o perigo também de diversas igrejas, diversas escolas bíblicas que se concentram mais na geografia bíblica, em elementos arqueológicos das escrituras e etc, e esquecem que isso é apenas a periferia do conhecimento da palavra de Deus. O coração da palavra de Deus é muitas vezes negligenciado nessas EBDs, né? Então é um alerta aí para a gente. Agora, um outro perigo é considerar a aplicação sem estudar as Escrituras, não é? Pessoas que aplicam o texto diretamente às suas vidas sem ter antes entendido qual foi realmente a mensagem intencionada pelo autor do texto, né? E aí então a gente precisa considerar, para nos livrar desse perigo, considerar aí o princípio de instruções para viagem, lembra? Então, o texto ele não pode ser aplicado diretamente a nós hoje, não existe caminho direto. O que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar aos ouvintes originais para entender qual é a mensagem central, qual foi a resposta desejada pelo autor, para tão somente depois disso, então, aplicar esta resposta desejada para os nossos dias. Esse é o caminho, não existe caminho direto. Lembre-se disso. Então, vai aí uma dica para você para te ajudar na aplicação. 3 perguntas básicas você precisa fazer. Em primeiro lugar, como que a situação de nossas vidas hoje corresponde à situação dos ouvintes originais? Ok? Tente encontrar aí o paralelo, a relação, a correlação entre os dois. Em segundo lugar, o que a passagem nos diz a respeito de Deus e como devemos viver à luz disso? Lembre-se, a Bíblia é a autorrevelação de Deus, então a gente precisa se perguntar como que esse texto aponta para Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por último, há uma aplicação no próprio texto. A passagem dá alguma ordem ou exortação sobre como devemos viver? Ok? Então são 3 perguntas que nos ajudam na orientação aí da aplicação das Escrituras. O texto de hoje é Marcos capítulo 8, verso 1 a 21, que consta a segunda multiplicação dos pães e peixes. Você já deve ter ouvido inúmeros sermões em relação a isso. O que é curioso, o que é pertinente para nós aqui, é que existem inúmeras aplicações que são dadas em relação a essa narrativa. Você já percebeu? As pessoas, elas não consideram a intenção do autor ao escrever essa narrativa. Outro dia ouvi alguém dizendo o seguinte: olha, a igreja ela precisa acudir os pobres, porque Jesus se preocupou com os pobres ao multiplicar os pães e peixes. Será que essa era a intenção de Marcos ao escrever, ao registrar essa narrativa? Não é? Então, a aplicação ela nos ajuda nisso, nos ajuda a entender o texto e aplicá-lo como o texto quer que a gente aplique. Então, foi por isso que eu terminei o vídeo com as aplicações. Volta lá no vídeo e dá uma olhada nas aplicações que eu trouxe, que foram aplicações buscando responder essas perguntas. A primeira pergunta, né? Como que a situação de nossas vidas hoje corresponde à situação dos ouvintes originais? E eu mencionei, né? Também somos afeitos por sinais do céu para que possamos crer. Essa é uma relação. A segunda pergunta, como que o texto então nos aponta para Deus, nos aponta para Cristo? Né? Então, Jesus, ele acabando o texto dessas 3 narrativas com aquela pergunta, vocês ainda não entenderam? Isso mostra que a intenção de Marcos ao registrar a multiplicação dos pães e peixes não é para que nós venhamos a acudir os pobres
muito embora que este seja uma implicação do Evangelho, mas não é o que o autor quer que a gente faça ali. Ele quer que a gente entenda quem é Jesus, não é? Ele quer nos levar a esse entendimento. E essa terceira pergunta, então, há uma aplicação no próprio texto. O próprio texto, ele nos leva ao quê? Não é? E aí, então, como eu mencionei lá no vídeo, o alerta de Jesus chega a cada um de nós. Né? Cuidado com a incredulidade, cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus, que abandonam a verdade, que abandonam a evidência de quem é Jesus, que estava patente diante dos seus olhos, rejeitam Jesus dessa forma em detrimento de suas tradições, em detrimento, então, de um coração ávido, né, por aceitação, por popularidade, ok? Então, muito cuidado com a aplicação, gente. Cuidado para que não venhamos a estudar o texto e não apliquemos, ou cuidado para que nós apliquemos sem antes ter entendido o texto. Muito bem, ficamos por aqui. Espero que a dica de estudo de hoje tenha sido útil para você. Na semana que vem a gente continua, se Deus assim permitir.